ao seu redor abertura financeira. Então, o que eu vejo aqui é a situação, né? Essas primeiras 6 cartas mostram a estagnação, aquilo que você precisa urgentemente, né? Daqui para frente, para o seu futuro. Mas ao seu redor vem uma abertura que está concreta aqui pelo lado financeiro com o As de Ouros. Olá, Virgem! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para a Virgem. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Virgem, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas aquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? 10 cartas para a Virgem. Vamos ver aqui o que o tarô reserva. Lembrando também que no primeiro comentário fixado, eu deixo aí meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Então, fundo do deck. Ajustamento, carta da Justiça, Xangô. Nossa, questões do lar, da estrutura do lar e do trabalho. Temas bastante virginianos, né? Olha, Virgem, eu sinto aqui que você tá esperando a intervenção divina, né? Por essa carta aqui, Xangô, também, que é a justiça divina. É como se você clamasse por uma ajuda espiritual, uma intervenção divina. Questões aí que afetam o seu lar, a sua casa, a sua família. E no bloqueio veio a carta da luxúria, né? Que mostra algo que está represado, né? A quantidade de água aqui no bloqueio é como se o fluxo, provavelmente, da prosperidade, porque já saiu a carta da abundância e o trabalho, o fluxo da prosperidade está interrompido. Né? Cruzou aqui o caminho do lar, da casa, e você está pensando nas questões práticas de trabalho. Trabalho, emprego. Então, eu tô falando com pessoas aí que ou estão desempregadas, né? Ou estão, digamos, sem clientes, né? Sofreram aí algumas perdas de carteiras, de clientes, depende do seu ramo de trabalho, né? E você tá buscando novas oportunidades ou se reinventar. Né? Então, pode ser tanto na sua carreira, e chega um momento que você até fala, bom, eu faço qualquer coisa, né? Não precisa ser só na minha carreira, né? Naquilo que eu costumo fazer. Porque no seu inconsciente vem o bloqueio aqui, a opressão. Então, 2 cartas aqui falando de fluxo que está interrompido, né? De coisas que não estão acontecendo, paralisias. E isso é muito preocupante, né? Até na manutenção ali da sua saúde financeira, né? Do prover no seu lar. E no passado veio a carta da saciedade, mostrando para algumas pessoas aí que eu falei da questão de perder clientes ou perder o emprego. A saciedade fala, é um esgotamento, uma saturação. Algo, ou um contrato se encerrou, e aí você perdeu o cliente, ou você era contratado de alguém e essa pessoa não renovou o seu contrato. Né? Porque sai no passado como se os cálices estivessem completos. E você precisa urgentemente buscar a sua turma agora, né? A carta da abundância fala, aqui precisa voltar a ter fluxo, precisa andar, fluir, prosperar. A questão é que a carta que te representa aqui na mesa, Virgem, é a roda da fortuna. Você tá andando em círculos, né? Roda, roda e não tá desempenhando, não tá conseguindo chegar no seu lugar. Então fala sobre repetição de padrões. Talvez também a saturação aqui mostre no sentido, você já tá cansado ou cansada de ser sempre a mesma história. Viver aí de contrato em contrato, ou sempre tendo que batalhar por um cliente que nunca fica.
né? Que de repente a pessoa, talvez uma dificuldade até de manter um relacionamento com o cliente, porque às vezes por um valor muito baixo, né? Às vezes você fala, não, o cliente não vai me trocar por conta desse valor, e a pessoa vai lá e troca, né? Parece que não. Desculpa, hoje tá muito calor, eu engasguei aqui. A pessoa parece que não conecta, né? E as coisas vão se encerrando, e aí o ciclo vai se repetindo. Ao seu redor, abertura financeira. Então, o que eu vejo aqui é a situação, né? Essas primeiras 6 cartas mostram a estagnação, aquilo que você precisa urgentemente, né? Daqui para frente, para o seu futuro. Mas ao seu redor vem uma abertura que está concreta aqui pelo lado financeiro com o As de Ouros. E o sol pode brilhar para você com esta oportunidade, tá? Talvez você consiga recuperar um cliente ou um novo cliente que chega, uma recolocação. Para alguns, pode ser também a questão de um ajuste de salário, né? Um aumento de salário, porque tem pessoas que ficam ali, né, no trabalho, estão se dedicando há muito tempo e não conseguem uma progressão na carreira, aí fica preso, né? Também é algo que você fala, tô empregado, eu tenho dinheiro, mas não flui a vida. Também serve para essas pessoas. O sol vem aqui como uma esperança de brilhar para você, com esta abertura, tá? Agora, precisa agarrar a oportunidade, tá? Porque a rainha de paus aqui, ela fala sobre você ter esse feeling e dominar essa situação, tá? Aqui é uma carta de autoridade, você também precisa mostrar ao que veio, você precisa estar afim para que isso aconteça, tá? Domando também os seus medos, porque às vezes você fala, ai, eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Claro, a vida não tem garantias, né? Mas se essa situação aqui de falta de fluxo, se você não tomar uma atitude, tem uma hora que a fonte seca, né? Então é melhor você cair fora antes. Então analise com cuidado as situações, né? Claro que é uma leitura coletiva, mas veja, né? Não adianta também ficar reclamando que nada acontece se você não dá um outro passo, né? As oportunidades aparecem aqui, mas você também tem que se ajustar a elas, né? Então, de repente, ajustar inclusive horários, do tipo, eu vou trabalhar meio período em tal lugar e faço, dependendo da área, né? Você pode fazer um cliente à parte, trabalhar online, um freelancer, enfim. Aí vai do contexto, né? Da profissão aí que você tem. Mas é um momento aí, aproveitar o início do ano, para ajustar essas questões, né? Para também saber onde você quer chegar. Saber se onde você tá vai dar pé, né? Ou se é uma coisa assim, só um passatempo e de repente você sente que não construiu nada, que nada foi levado em consideração. Então você tem que buscar um lugar que leve em consideração, né? Sei que não é fácil, mas também não é impossível. Ó, a preocupação financeira pegando muito forte aqui, tá? 5 é número de crise. Então, a própria carta mostra a estrela invertida, a estrela que perde energia, ambiente muito carregado. E a rainha de ouros é aquela que fica olhando para trás, né? Que tá ali buscando também onde foi que eu errei, por que que isso acontece dessa maneira. Então, uma pessoa também que precisa olhar o que você pode se melhorar, né, Virgem? Porque a dor vem para te ensinar. Agora, não adianta só reclamar que tá machucado. O que de fato cura em você? O que de fato cicatriza? Precisa olhar para essa questão. Porque parece que tem alguma coisa do passado que tá mal resolvida e você tá buscando ali, não tá enxergando direito, vem a dor, fica aquela confusão. Bom, cuidado com as impulsividades, com um lado às vezes meio criança, meio infantil. Cuidado para não levar críticas de trabalho para o lado pessoal. Tá? Eu vejo uma pessoa aqui que está com muitos gatilhos, uma pessoa que está sensível nesse sentido, de qualquer encostão
já se volta, né, com unhas e dentes se defendendo, mas o tarô fecha com a carta da força, fala, olha, tudo que você mais precisa agora é se equilibrar emocionalmente, equilibrar também o seu lado racional, né, ter aí perspectivas, porque você ainda tá vibrando o negativo, a carta da derrota. É difícil, né? Manter a felicidade. É difícil ser feliz em outros setores quando tem um setor que é tão importante que vai mal. Mas o tarô fala para você aprofundar naquilo que você não vê. A rainha de copas aqui. À beira do lago, as águas são as emoções, aquilo que está ali submerso, aquilo que não está aparente, mas que existe em você. Então, tem situações aqui, me parece que você acaba precipitando algumas situações as quais elas não precisariam acontecer. Ó, a morte, o ceifador. Para alguns virginianos, existe uma questão de apego ao passado, ou ao lugar de trabalho, ou à equipe de trabalho, ou de repente o status que esse trabalho dá para você, ou a história que foi vivida. E o tarô fala sobre encerramento de ciclo aí, né? O ceifador cortando os fios que conectam ao passado. Já tinha saído a Rainha de Ouros também olhando muito para o passado. E tem coisas novas que você precisa aprender, né? Vou insistir nessa tecla. Passando essa fase, vem a carta do prazer e uma nova era. Então, ter a paciência também dessa travessia, porque as coisas não se resolvem imediatamente. Talvez você esteja vendo a batata assar, não é de hoje, né? E você tá só fingindo que não tá vendo. E quando a gente percebe que alguma coisa não vai bem, a gente tem que se movimentar, né? Nos bastidores, mas tem que se movimentar. Não pode só fingir que, mas se estourar, então eu vou, né? Se a batata queimar, então aí, ok, eu vou lá. Você já tem que se antecipar, né? Não pode ser imaturo, mas tem que ser precavido. Nesse sentido aí do trabalho. Bom, para algumas pessoas aqui, vem também questão de sociedade. Talvez seja o momento de criar um novo projeto, né? Porque a Princesa de Ouros é a princesa que tem a barriguinha de grávida e fala sobre potenciais. Potenciais que ainda não estão explorados, que não foram vistos, né? Estão escondidos aqui. E vem uma pessoa, duas energias femininas, mas podem ser... a leitura pode estar espelhada, né? Então, vem como se fosse uma sócia, né? Alguém também que está querendo realizar. Me chama atenção isso, o poder de realização da varinha de condão e também o poder de geração que a barriga da grávida tem. Né? Duas pessoas que têm potenciais que podem se unir num projeto, numa sociedade, num trabalho aí que seja uma parceria, por exemplo. Se você está já nesta parceria, né, que começou como uma relação de paz, também tem esse sentido. Aqui as pessoas têm potenciais e se dão bem. Agora, cuidado para esta parceria, né, esse 2 de espadas não virar um 5 de paus. Né? Cuidado com a questão de quem manda mais. Ela não manda em mim. Um parece que quer convencer o outro. Porque o problema de trabalhar assim em dupla é que você não chega num consenso. Se as pessoas não tiverem parcimônia, um fica querendo ganhar no grito, né? E o outro quer gritar mais alto para falar que não ganhou. E aí pode acontecer disputas, pode levar a um encerramento de parceria por questões fúteis. Então, muita calma nessa hora, porque aproveitar os potenciais, às vezes é aquele problema, né? De você ter um time ali que tem talentos, mas aí o talento de um começa a ofuscar o talento do outro, né? Por questões ali de não saber gerenciar, de não saber reconhecer, isso pode desapontar.
Então, é uma coisa específica, mas cuidado para você aí que está numa parceria, que trabalha em conjunto com alguém, para não precipitar algo. Seria mais prudente ter esse tratamento conciliador e viver em paz. Evitar os conflitos que são fúteis, né? Coisas que são picuinhas também. O que mais para a Virgem? Olha, aqui fala sobre... Eu abri, né, falando da intervenção espiritual que você busca, que você espera, que tinha a carta de Xangô no fundo do deck, né? Que eu já até perdi aqui, a justiça. E aqui vem confirmando, porque você busca também uma abertura emocional, né? Porque, claro, isso mexe com seus nervos, mexe com as suas emoções, né? Com o humor. E vem a sacerdotisa trazendo bênçãos e unindo, aqui fazendo a magia acontecer, né? Então, talvez seja o fim de um ciclo, o encerramento de um capítulo. Então, para alguns, essa questão de não insistir em dar murro em ponta de faca, aceitar os fins, as histórias têm começo, meio e fim, e acreditar, né? Trabalhar também a sua cabeça, fazer oração, pedir para o seu anjo da guarda, sempre pedir, né? Emanar para o universo aquilo que você quer para sua vida, para que a magia aconteça. E não lamentar os términos, porque tem coisas que tem prazo de validade na nossa vida. Ó, aqui tá confirmando 2 vezes corte, né? Com a rainha de espadas, a carta do universo, que a mulher também segura a foice, aqui é no sentido da renovação. E a ruína, às vezes você reluta, né? Não quer aceitar o final. E o tarô pede que você solte essa energia. Foque em buscar o que você quer. Não foque em chorar sobre o leite derramado. Ó, a vitória vem daí, desta aceitação deste processo, tá? Que você também tem que trabalhar internamente para você elevar a sua vibração, a sua energia e capturar as boas oportunidades, como aparecer ao seu redor uma abertura concreta, né? Que pode trazer o sol, né? Pode dar bom aí para você. Então, boa sorte, Virgem. Que assim seja. Então, encerro essa mesa aqui, agradecendo a você que me acompanhou. E assim, eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já está escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.